Tentar falar sobre energia solar, diferentes fontes de energia. Essa imagem aí em 2014 marca a minha última safra lá com a minha família, e o meu tio tirou essa foto e falou assim: agora que você passou no concurso, nunca mais você vai pisar a botina aqui, né? E essa foto aqui foi agora em 2022 lá com a família, então eu tento tirar pelo menos uns 15 dias de férias para ficar com a família, mas agora uma realização, que eu falo realização pessoal, é que todos esses anos trabalhando com pesquisa, divulgando resultados, eu não tinha resultados na minha própria região, né? Isso me incomodava muito. Então é o tal do casa de ferreiro espeta de pau, então isso me incomodava e eu comecei agora a levar a pesquisa lá. Então tá ali meu pai, o meu sobrinho, né? E agora a gente está começando a fazer pesquisa lá também quando sobra tempo. Então a gente que gosta tira férias e vai lá fazer pesquisa. Nós tínhamos acabado de avaliar a soja e estava colocando aí o milho safrinha consorciado com braquiária. Bom, então isso é para falar um pouquinho sobre as pesquisas. Essa característica que eu tenho de trabalhar com pesquisa aplicada acabou me gerando aí, graças ao nosso diretor, professor Kleber. O professor Kleber estava aqui agorinha, não estou vendo ele, acho que está ali em cima. Então o professor Kleber, Kleber Augusto Gastaldi, nosso diretor, ele teve a ideia de trazer esse projeto que é chamado aí Fazenda Campo Escola e me colocou para presidir essa comissão que faz a gestão do campus. Então, a ideia é que a gente via muitas vezes uma falta de histórico dentro da pesquisa, dentro do nosso campus experimental, né? Então, do nosso campus experimental. E eu digo sempre assim, como é que você vai ter um resultado confiável de pesquisa se você não tem o histórico do que estava sendo feito naquela área? Muitas vezes você chega, planta uma quadra sem uma delimitação correta, chega lá e ocupa, e ali poderia ter sido feito um trabalho de fertilidade ou um trabalho de calagem, onde metade da tua parcela pode ficar dentro de uma mancha de solo, e, enfim, né? Então nós procuramos organizar o campus e está um trabalho bastante bacana. Aqui também é uma área com pivô, tá, gente? Então eu vou falar um pouco aqui de 5 safras seguidas de pivô de 2014 para cá. Safra 14 e 15 trabalhando aí com soja. Então 15 16, 16 17, 17 18, 18 19. Essa imagem é interessante porque isso é uma imagem de um drone comum, né? É uma imagem visível, não tem nada de sensor, não tem nada de maior tecnologia aí. E no visível a gente vê lá no canto direito da imagem, aquele 0 é o nosso sequeiro. Então, quando eu faço um gradiente de umidade dentro do pivô, a gente sabe que tem redistribuição de água no solo, então sortear as lâminas de irrigação dentro de um pivô não é muito interessante. Então a gente trabalha com gradiente de umidade, fazendo reposição de água de 0 até 100%, né? Nesse ano, já trabalhamos com excesso, com mais lâminas também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o fora do pivô. Isso aqui é uma área de 45% de argila em Chapadão do Sul, e uma região que chove 1.800 milímetros por ano, concentrados na época da soja, né? Quando eu cheguei lá, os alunos brincavam e falavam: professor, o senhor vai perder o emprego, porque aqui chove tanto, o senhor vai falar de irrigação aqui? Mas a realidade é que a chuva para final de março, início de abril, e depois só volta em setembro. Então o maior investimento que você tem, que é o custo da terra, o maior investimento é terra, o produtor está acostumado a deixar parado. Eu fiz uma safra boa ali no verão, quando chove, e estou tranquilo, agora eu deixo a terra parada e volto a plantar só em setembro, outubro. Então a gente tem feito esse trabalho, mas essa foto que eu estou trazendo é para mostrar que, primeiro, nós vemos, no visível a gente percebe ali as plantas entrando em ponto de murcha, né? Então o dossel das plantas ali, né, mais esbranquiçado, fechando estômago, dobrando a folha, né? Enrolando a folha. Mas mais ainda o que eu quero mostrar é o seguinte: essa área foi área de abertura em 2014, solo argiloso, mas nunca tinha visto soja, tá? Então nós sabemos que tem toda uma questão de rizóbio, enfim, toda a questão agronômica desse solo para receber soja. E por que o sequeiro dentro do pivô está diferente do sequeiro ali no fundo? Vejam que as mesmas faixas que estão plantadas, claro, obedecendo a estatística, fazendo toda uma questão ali, né, de sorteio das faixas de plantio, mas fora do pivô, que é o canto aqui desse pivô, aqui embaixo da imagem, olha como está esse solo. Então, depois de 5 anos irrigando, tendo soja e tendo milho, foi só soja e milho nesse pivô, mas 5 anos com umidade favorável no solo, por que o nosso sequeiro dentro do pivô é tão melhor do que o sequeiro fora? Melhoria do solo, né, gente? Então nós sabemos que a manutenção da umidade favorável beneficia também os micro-organismos do solo, aumenta a matéria orgânica e assim por diante, né, gente? Então,
Vou resumir aqui, né? Todo mundo já sabe, é claro que a gente, trabalhando com pesquisa, a gente quer ir a algo mais, então, isso aqui é uma imagem de Vant, tá? O IBI, aquele de asa fixa, né? Com uma câmera hiperespectral. Hoje a gente já tem a multiespectral aqui, e hoje a gente já trabalha hiperespectral. Então, nós sabemos que hoje nós já temos meios de combinar bandas, né? Combinar, vamos dizer bandas não, mas combinar diferentes sensores aí para identificar até vapor de água, né? Então aí é claro que é o NDVI, que é o mais comum, né? Que a gente já está acostumado, mas procurando identificar falhas. Na pesquisa, muitas vezes as pessoas perguntam assim, professor, mas na pesquisa sempre o resultado é um pouco maior do que se for a média do talhão mesmo, a média a campo, né? E é verdade, porque quando a gente faz pesquisa, é claro que se eu vou coletar ou colher uma parcela, se eu tenho uma mancha aqui, uma falha de plantio, eu não vou colher essa mancha porque não é representativo. Então, na média geral, sempre vai ser um pouquinho mais baixo, sim, na área comercial a produção do que o resultado da pesquisa, porque nós temos algumas falhas que, por mais que você faça um bom manejo, a gente sempre acaba tendo, né, um pouco de falha. Então, toda essa identificação que a gente procura fazer, né? E aqui eu estava um pouco acomodado em 2000, no finalzinho ali, dos 5 anos, né? Porque eu estava numa região que eu tinha esse pivô disponível, eu estava numa região de solo de 45% de argila, e aí nós propusemos um desafio para um produtor, essa área de 211 hectares, ele tem 2 pivôs e o solo dele tem 9% de argila, 9% de argila apenas. Quando está seco, você atola o carro na estrada, no areião, né? E aí nós levamos essa mesma ideia da pesquisa para campo. Nós queríamos saber em áreas maiores, e esse produtor ele falou assim, professor, eu cedo o meu pivô, eu cedo minha área, mas eu não quero aquele canteirinho lá no meio me atrapalhando, não. Se for para fazer experimento na minha fazenda, eu quero que você faça de fora a fora as suas faixas de plantio. Cada faixa dessa tem 2 hectares, tá? Então, cada cultivar que está colocado ali tem 2 hectares. E o interessante é que, por ser uma área grande, esse produtor tinha problema de manchas de nematóide em metade do pivô dele, praticamente. Então, aqui algumas imagens, né, da gente envolvendo o produtor, foi toda a máquina dele usada nesse experimento. Aqui é uma imagem de satélite de baixa resolução, mas só para mostrar ali onde que estava, então, a ideia do experimento, cruzando dentro e fora do pivô em vários pontos, para a gente poder coletar o máximo de repetição para ser representativo da área. E ali, só voltando um pouquinho, e ali o interessante é que já na próxima safra, esse produtor já teve um resultado de pesquisa, que foi o quê? Interessante para nós, o pior cultivar dentro da área com nematóide, com maior presença de nematóide no solo dele, o pior a pior produtividade lá foi a melhor onde o solo não tinha nematóides, né? Não tinha tanta presença. E o contrário também foi verdadeiro. O melhor naquela área onde o solo estava mais saudável, digamos assim, foi o pior dentro do nematóide. O que esse produtor fez? Já na próxima safra, dividiu o pivô no meio, botou o melhor cultivar dentro da área com nematóide, qual ia melhor lá, e botou o melhor cultivar no solo que não tinha nematóide. Resultado de pesquisa rápido, e aí eu falo assim, nós sabemos que nós precisamos, é importantíssima a pesquisa científica, os artigos científicos, nós somos muito cobrados por isso, mas nós não podemos esquecer de trazer resultado rápido e eficiente para o produtor também, né? Porque uma vez que você demore 3 anos, eu vou fazer uma pesquisa de 3 safras, 3 anos aguardando um resultado, ok, isso é importantíssimo e claro, estou falando, né, gente, existem pesquisas de todos os tipos, mas nesse sentido que eu estou trazendo a pesquisa aqui, se eu demoro 3 anos para fazer 3 repetições, lembrando que isso aqui é céu aberto, não é ambiente controlado, né? Então os anos também sofrem variações. Ok. Aí eu levo pelo menos mais 1 ano para terminar essa publicação e ela sair. Até chegar no público, eu estou sendo bem assim, 4 anos ainda é pouco, porque até a pessoa ler o trabalho de fato e aplicar, é mais ainda, né? 5 anos. Aquele cultivar já não existe mais. Depois de 4 anos, aquele cultivar não é mais plantado, pelo menos quando a gente fala de soja ou híbridos de milho. Então, nós não podemos demorar tanto para soltar a informação para o produtor. Acho que essa é uma das mensagens que eu gostaria de dizer aqui, né? Nós precisamos de uma maneira mais eficiente de trazer informação para o produtor. E rápido.
Bom, então aqui, claro, o envolvimento dos nossos estudantes, eu acho que isso é importantíssimo. Eu sempre digo o seguinte, uma das nossas responsabilidades é produzir pessoas, né? Produzir profissionais, entregar um bom profissional para o mercado de trabalho. Isso não é pensando só economicamente, é pensando nele, porque ele fica 5 anos dentro de uma universidade e muitas vezes sai da universidade dizendo assim, eu vou aprender mesmo na prática, eu vou pegar mesmo o feeling na prática, né? Não, a universidade tem que fazer isso na prática lá dentro. Então nós precisamos sim da teoria, mas precisamos melhorar a oferta das nossas práticas dentro da universidade. É claro, eu sei, a universidade pública passa por muita dificuldade, mas nós não podemos também só ficarmos nos escorando nessa desculpa. Eu acho que buscar parceria público-privada é o caminho. Então, a universidade não tem dinheiro, é verdade, a universidade não tem equipamento, mas vamos buscar. Se a gente quer fazer, eu acho que é possível, né? Enquanto não tivermos condições melhores de... Vou até parafrasear aqui um filósofo, né? Enquanto não tivermos condições melhores de fazer melhor ainda, né? Então, a gente vai fazendo como pode o nosso melhor. Ali está o Gabriel Loef, à direita ali da imagem, ele que hoje tem uma empresa, ele era estudante de TCC, saíram muitos TCCs e dissertações de mestrado aqui dessa área. O Kessler Rodrigues ali no meio, também profissional que está se destacando muito, então é um prazer apresentar o grupo, né, as pessoas que passam por nós e deixam um pouquinho deles e a gente deixa um pouquinho de nós neles, né? E ali também o Leonardo Bezerra, que é o atual mestrando nosso nessa área de recursos hídricos, tá? E esse outro aqui da esquerda eu não sei quem é não. Então, bom, aqui um pouquinho do que a gente vem fazendo. Uma vez que você tem irrigação, será que eu posso antecipar? Acabou o vazio sanitário da soja, será que se eu antecipar a soja, para aproveitar um pouco mais das chuvas para o milho, diminuir meu custo de energia? Porque se eu deixar para irrigar, para plantar o milho muito tarde, dependendo da região aqui no Cerrado, 100% da reposição vai ser via irrigação. Isso também impacta no custo de energia, no custo de aplicação. Então, será que se eu trazer a soja mais cedo, depois do vazio sanitário, vou mostrar resultados de 15 de setembro também que já plantamos, que é o final do vazio sanitário para nós. O que acontece com a produtividade, com as questões climáticas? Será que por causa dos dias curtos, dias longos, da quantidade, número de horas de luz solar, de brilho solar, será que eu vou ter influência na produtividade? Então, é isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Agora, um resultado que essa imagem já explica. Às vezes as pessoas falam assim, mas a irrigação, ela às vezes encurta ciclo ou prolonga ciclo. Eu acho que nem tudo é aquela receita de bolo. Ali em cima nós temos uma faixa irrigada, agora nesse caso com aspersão convencional, fazendo uma faixa irrigada. Testamos 2 cultivares em 5 épocas de plantio com e sem irrigação. Aqui o manejo é a reposição 100%, tá, gente? Eu não estou fazendo manejo aqui, é uma faixa molhada para identificar potencial produtivo de diferentes cultivares. Todo ano chegam novos cultivares no mercado. E olha o que aconteceu com a irrigação lá na cultivar 2, plantada no mesmo dia, a mesma faixa de plantio. Eu olhando aqui, eu digo para vocês, aquela cultivar 2, ela está fechando o ciclo, se tivesse sido dessecada, já estaria a ponto de colheita, e a outra aqui falta uns 15 dias para fechar. Tá? A outra data, plantada no mesmo dia. O que a irrigação fez? Irrigação em 23 de setembro eu ainda não tinha chuvas. Ao plantar, nós irrigamos, já começou o processo de embebição da semente, emergência, esse cultivar de soja saiu antes. Ganhamos 15 dias graças à irrigação. 15 dias na soja é importante? Muito, né? Já ganhei também 15 dias para plantar o milho mais cedo. Então, uma série de questões aqui que eu quero trazer para vocês. E por que a gente tem trabalhado? Eu mudei um pouco o foco da pesquisa. Às vezes a gente discute muito o KC, a gente discute muito o manejo. Isso é importantíssimo, eu sei, a eficiência do uso da água. Mas e se eu não sei qual que é o cultivar que responde em condições potenciais naquela região? Um exemplo, primeiro ano nosso, 2014 e 15, eu não esqueço, nós trabalhamos com a Nideira 5909, incrementou, eu vou falar nomes aqui porque eu acho que é importante, né? A gente fica aquilo às vezes, né? Cultivar 1, cultivar 2, mas tem produtores aqui também, então acho que é importante a gente falar nomes. A Nideira 5909, sequeiro 81 sacas, irrigado 83 sacas. Se eu tivesse trabalhado com um cultivar só, ou mais cultivares semelhantes a ela, eu diria para vocês, não compensa irrigar soja. Assim como já ouvi muita gente falar. No mesmo ano, na mesma safra, na mesma área,
desafio, cultivar desafio, que se não me engano foi um melhoramento da potência, produziu 63 no sequeiro e 103 no irrigado, 40 sacas a mais, nas mesmas condições. Então, por melhor que eu faça um manejo, se eu não sei quem que eu vou colocar na minha área, qual que é o cultivar que responde à irrigação, estou deixando de produzir ou ainda achando que não é viável, né? Então, desde lá, nós começamos a procurar, vou até citar aqui o professor Paulo Eduardo Teodoro, nosso hoje coordenador do programa de pós-graduação em agronomia, ele que é do melhoramento genético, eu comecei a dizer, gente, nós estamos acostumados a melhorar soja, a melhorar cultivares híbridos, para resistir a déficit hídrico. E nós não estamos fazendo melhoramento genético para responder a condições ótimas. O que a gente está fazendo é plantando dentro da área irrigada cultivares que foram feitos para resistir a déficit hídrico. E aí a gente querem cobrar de nós resultados melhores ainda dentro da área irrigada. Então, eu acho que também é uma das mensagens que eu queria deixar, né? E isso o professor Tangerino que está aqui sempre fala, irrigação é diferente de sequeiro mais água. Eu acho que é toda uma tecnologia entender a agricultura irrigada, né? Então tá aí, de lá para cá eu quase virei um fitotecnista do que um engenheiro de água e solo, e então a gente tem trabalhado muito isso, buscado ano a ano, e os novos cultivares, estudar, entender melhor essa relação. Então tá aí, nessa safra 2021 foram 42 cultivares, eu sempre coloco com e sem, porque eu não estou fazendo manejo, eu estou fazendo condições de sequeiro e a suplementação com o manejo que a gente, ao longo do tempo, fazendo monitoramento tanto via clima e corrigindo via solo, ajustando via solo, nós identificamos como melhor, né? E aí mais uma foto do nosso campo escola, então potencial produtivo de 64 cultivares de soja com e sem irrigação foi essa última safra. Bom, isso foi muito prazeroso para nós, porque enquanto área experimental, está aqui o professor Kleber, nosso diretor, receberam uma edição de um evento que isso aqui é um rally que é feito por essa empresa, Desafios Agro, inclusive parceira nossa e também nossa patrocinadora aqui nesse evento. Essa empresa ela trouxe a ideia do rally de regularidade para a pesquisa. Então, os pontos de passagem são os pontos de pesquisa, incluíram a área da universidade. E o Edson Borges sempre fala assim, e eu quero você pode falar isso para todo mundo, o lugar de todo o nosso trajeto que mais teve participação foi na UFMS, foi lá na universidade. Então, conseguir trazer o produtor para dentro da universidade e mostrar isso, com esse nível de pesquisa, nos deixa muito felizes, né? Então, a mesma coisa a gente faz para híbridos, né, épocas, e tudo isso é público, tá, gente? Então, depois vou deixar meus contatos. Isso aqui tudo está publicado e é um prazer para nós poder sempre e mais rápido possível após a pesquisa entregar esses resultados. Bom, então falando de números, como eu disse, eu não vou falar de taxa de juros, isso eu vou deixar para minha esposa, que é especialista em crédito rural, depois vocês procurem ela aí, tá? Então, tá lá, ó, 2014 e 15, nós tivemos aqui os resultados, é claro, do cultivar, que melhor respondeu à irrigação, né? De todos esses cultivares que a gente trabalha, o melhor resultado foi 103, lembrando, nunca tinha tido soja nessa área, uma área de 45% de argila, mas que nunca tinha tido soja, tá? Então, uma área de abertura, digamos assim, num solo argiloso, né? Então, 103 sacas ali por hectare, contra 63, 40 sacas de diferença, e quando o nível de déficit e em que momento, em que estágio fenológico ele ocorreu, né? O principal momento ali sem chuvas. E assim por diante, 15 e 16 uma diferença de 7 sacas, depois 16 e 17, 34 sacas, foi o nosso recorde, tá, gente, até hoje, de produção lá em Chapadão do Sul, para as condições de Chapadão do Sul. E qual que era a ideia dessa área? Às vezes a gente ouve assim, mas a irrigação pode começar a inviabilizar o solo, problemas de manejo errado, enfim. E nós fomos seguindo, né, na mesma questão de perfil de umidade, né, de gradiente de umidade, mas o porquê que depois a gente tem uma queda? É porque nas 3 primeiras safras nós plantávamos em 15 de outubro, que é o que o zoneamento nos diz que é a melhor data para a região. E depois nós começamos a pensar, não, vamos fazer a agricultura contínua, né, que a gente vem falando agora muito, ou tentar as 3 safras, então vamos adiantar o máximo possível essa soja,
para ver então o que a gente consegue de resultado aí, se cai muito. Realmente cai um pouco, mesmo com a irrigação, cai um pouco a produtividade ali, antecipando um mês antes, né? 15 de setembro, no final ali do vazio sanitário. Então, ali nós tivemos essas variações, nós fomos variando datas, tá? Buscando datas antecipadas e tá lá. Bom, uma diferença em 7 safras de 140 sacas por hectare. Em quantos anos se paga o financiamento de uma irrigação? Geralmente em 10 anos, 3 de carência, depende, né, muito aí das formas de financiamento, mas está lá. Então, eu vim falar de viabilidade econômica, mas eu deixo para fazer a conta, cada um aí, né, eu falo que sempre, eu estudo a viabilidade econômica, mas quem toma a decisão é o produtor, é do bolso dele, né, que vai sair o recurso, então eu tenho que mostrar os resultados, quem toma a decisão é ele, né, não é meu o dinheiro, é dele, então tá lá os nossos resultados, tá? 45% de argila. Aí vamos para uma área, para aquela área que eu mostrei para vocês anteriormente, lá dos 9% de argila apenas, tá, gente? E o que é interessante, eu não sei se essa imagem aqui está bem visível para vocês aí, mas o interessante dessa área é que esse produtor, ele comprou uma área de pastagem degradada, plantou soja, abertura. No segundo ano ele ele foi ali e comprou a área do vizinho. Ele comprou a área do vizinho, plantou soja. Então ele tinha uma área com 2 anos de soja e uma área de primeiro ano. E no terceiro ano ele foi lá e comprou a outra área, mais estreitinho aqui, ele foi comprando os vizinhos. Ok, no terceiro ano ele botou um pivô na área total. Então no mesmo ano, mesmo sem ser ambiente controlado, a céu aberto, nós tivemos aí as mesmas condições climáticas, as mesmas condições na área total, mas com 3 históricos aí de área de abertura. 3 safras de soja, 2 safras de soja e primeiro ano de soja. Então esses resultados que eu quero mostrar para vocês agora nessa área. Tá aí os resultados, sequeiro, irrigado e a diferença. P1, P2 e P3 são as áreas, então, área de primeiro ano, área de segundo ano e área de terceiro ano. 7, 11 e 13 sacas, isso aqui foi lá em cima a soja, aqui embaixo o milho. No milho, 25, 36 e 58 sacas de diferença, tá? Em função, então, primeiro, segundo e terceiro ano após a área de abertura em pastagem degradada, tá? Agora, eu quero chamar a atenção para isso aqui, né? Era um produtor pecuarista com pastagem degradada, colocou pivô, mas ainda não tinha coragem de plantar cedo. Porque todos os produtores da região dele, no sequeiro, plantam em 11 de novembro, mais tarde, que é quando as chuvas já estão mais regularizadas. Ele poderia ter começado mais cedo, tendo a irrigação, né? Então tá aí os números, tá, pessoal? Isso tudo, como eu disse, é informação que é pública, né? A gente divulga. E mostrando para vocês aí um dado que foi cedido para nós, o projeto Campo Futuro da Confederação Nacional da Agricultura, junto com a Exalc, né? E esses números aí, então, são daquele Gabriel Loef, aquele ex-aluno, né? Eu falo, aluno nunca é ex, né? Hoje ele é formado, então, um ex-orientado, né, que eu tive o prazer de conhecer, ele me cedeu esses números das fazendas deles lá. Então, vejam, aqui no lado esquerdo da coluna, eu sei que é muito número, gente, mas eu trouxe de propósito porque eu queria trazer números para vocês, tá? Então, se alguém não estiver enxergando, eu vou ler para vocês aqui, ó. Soja, ele tem uma área própria, uma área de arrendamento, né? Soja RR, soja intacta. Depois, como eu disse, a gente pode compartilhar esses resultados, foram cedidos para nós. Mas receita bruta de 8 mil, arredondando, né, para facilitar a conta, e um custo total de 5 mil. Região de Chapadão do Sul, alto investimento, não se poupa esforços para produzir o máximo possível lá, então tem alto custo. Então está sobrando 3 mil para o produtor, né? E ali na segunda metade da nossa planilha, aqui embaixo, o que aconteceu com o milho safrinha? Isso aqui é a safrinha 21, tá? Olha lá a conta. Tinha sobrado 3 na soja, ele foi lá, plantou milho safrinha, receita bruta de 3.400, em média, e ali para um custo total de produção de mais de 4 mil. Ele tomou um prejuízo, né? Então, dos 3 mil que tinha sobrado na soja, já bateu ali no milho safrinha. Ele perdeu no milho safrinha, sobrou 2, menos de 2, dependendo da situação. E aqui o algodão, né? Então, mais cedo nós tivemos aqui o Adão, ele que é o diretor executivo da AMPASSU, Associação Sul-Mato Grossense dos Produtores de Algodão.
E aí tá os resultados de algodão. O algodão é caro? É caro, ó. 14 mil de investimento ali, né? Mais a receita de 23 está sobrando 9. Uma safra de algodão está sobrando 9. E nós sabemos que o algodão, então, quando a gente fala em viabilidade econômica de irrigação, nós temos que pensar culturas de alto retorno econômico. E eu fiquei muito contente com a palestra do Adão hoje, que ele falou que eles estão ali estudando a possibilidade de intercalar feijão e algodão. Aí a gente está pondo mais culturas de alto retorno econômico, né? Bom, então, gente, eu deixo aqui os meus contatos, tá? Porque o que eu queria era mostrar números para vocês, e eu sei que com o avanço da hora, nós temos nossas redes sociais também, onde todas essas informações estão sempre sendo compartilhadas, então estou deixando aí as redes sociais do Instituto Inovagre, e também eu tenho um canal no YouTube, então fiquem à vontade, é um canal livre, tento trazer tudo que eu posso aí de experiência para compartilhar através do YouTube. Tá legal, gente? Muito obrigado. Passo agora então para o nosso amigo aqui falar de energia, porque para falar de viabilidade econômica sem falar de energia, não dá, né, Luiz Fernando? Combinado um ponto. Luiz Fernando, me informaram que até a planta aqui é o local que a câmera está pegando, tá? Então, enquanto abre aqui, boa tarde, né? Primeiramente eu queria agradecer aí ao Instituto Inovagre pela oportunidade, estou muito feliz de estar presente aqui. E, em especial ao professor Ricardo Gava, aí ao professor Douglas e a Maiara. E eu vou falar um pouquinho dos aspectos aí voltados à energia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista, sócio-diretor aí de uma empresa de engenharia elétrica, com especialmente em energia solar. E agora eu vou descontar aí em vocês, porque o que eu ouvi aqui de KC, ETC, como que calcula ETC, agora eu vou falar sobre taxa de distorção harmônica, demanda, e eu quero que vocês todos entendam. É brincadeira, gente. É o seguinte, o meu objetivo aqui hoje para vocês é, igual o professor Ricardo falou, quando a gente vai falar sobre irrigação, né, agricultura irrigada, não tem como a gente separar, esquecer energia. E ainda é o que a gente muito vê no mercado. Então, a gente vê aquele produtor que fez o projeto de irrigação, já comprou o pivô, comprou o aspersor, comprou às vezes a fazenda, né? Então, pagou para fazer análise de solo super detalhada, né? E aí, chega na hora de conexão de energia e não é possível. Então, eu vou tentar explicar para vocês como que funciona esse trâmite. A gente falou esses 2 dias muito, né, na prática que a gente conhece, principalmente a realidade de Mato Grosso do Sul, como funcionam as redes, como a rede nossa é precária, mas aí eu trouxe algo mais visual para vocês entenderem como realmente é precário. Aqui eu separei uma parte só do mapa, né, é uma parte ali que pega entre Cacilândia e Chapadão. Aqui, para quem não conhece, é uma área que é muito boa de água, e pelo que eu ouço falar de vocês profissionais da agricultura, é um potencial muito grande teria aqui. E aí a gente pega o seguinte, esses são o mapa da rede que eu consegui na Energisa. A rede em vermelho, eu denominei, né, uma rede tronco, mas é chamado de T1. Então, seria assim, uma rede onde eu posso conectar praticamente qualquer carga. Vamos resumir a história. As redes em azul seria uma rede intermediária, onde eu poderia conectar várias cargas pesadas, né? Quando eu estou falando de pivô, de sistema de irrigação, estou falando de vários motores, 150, 75, 200 CVs, às vezes vários. Mas se conectar vários sistemas mesmo nessa linha azul, muitas vezes a concessionária pede para reforçar a rede da linha azul até a linha vermelha.
E essa rede T3, onde que pega a maioria, já é rede de distribuição já para as fazendas. Aqui eu coloquei que a maioria é monofásica, tá, gente? Mas não confundam, não é que toda a rede verde é monofásica, mas a maioria é monofásica. Inclusive aqui tem um produtor aqui no meio que ele é conectado nessa verde, tem uma rede muito boa e ele tem 2 pivôs, né? Mas aqui tem até um produtor, o Lucas, né? Estava conversando, o Lucas está aqui conversando. O Lucas é dessa região e ele tem projeto de 2 pivôs e hoje ele tem uma energia monofásica que mal atende às cargas lá da fazenda dele, que é basicamente residência e umas outras coisas a mais. Ele contando para a gente que sempre falta energia, ele precisa entrar com um gerador para cargas pequenas. Quando a gente fala em energia monofásica, a gente está falando de Mato Grosso do Sul, mas isso muda pouquíssimo para um estado para outro, 25 kVA. Traduzindo isso, 25 kVA seria uma residência, com um chuveiro, até uma residência boa, uma fazenda aí assim, que tem uma residência, alguma coisinha ou outra, mas muito longe de sistemas de irrigação, quando a gente está falando que a gente precisa de 300, 400, 500, até mais kVA. Então, né, aqui pode ver quanto a gente está distante. Ontem, quem estava aqui, o superintendente Beretta mostrou o mapa. Eu até perguntei se a gente contrapôs o mapa de rede de energia. Não tem esse estudo ainda, mas eu tenho quase certeza que as regiões que possivelmente ainda são agricultáveis casam exatamente com locais onde não tem demanda de energia. Aqui, Ricardo, você saberia me falar qual que é o potencial mais ou menos, ou qual é a área aqui, meio no chutômetro? Olha o gap aqui, o espaço vazio que a gente poderia ter todo de agricultura irrigada, né? Então aí a gente cai no nosso problema, né? Nosso principal problema aqui em Mato Grosso do Sul, mas imagino que em outras áreas também, onde até tem rede de energia, mas a rede de energia não é o suficiente. Então, a gente precisa aí de alguma solução. Bom, a primeira solução seria adequar a rede, né? E a segunda solução seria, a segunda opção seria soluções alternativas, no diesel, solar, como a gente vê que acontece por aí. Então, a primeira solução sempre é a mais, não vou falar viável, mas sempre é a primeira ideia. E aqui, eu queria mostrar para vocês como funciona esse processo nas concessionárias, para que vocês, principalmente que é da área, já comecem a ficar esperto. Aqui até uma provocada, né, principalmente para os produtores finais. A gente vê muito ainda, é aquilo que eu falei, pensa na terra, pensa na ortoga d'água, pensa em fazer análise de solo, correção, encontrar o KC, ETC, ETO, mas não lembra que a energia aqui agora é um fator tão essencial quanto esse resto. E eu diria mais, aqui eu não sou da área, mas se eu tiver errado me corrijam por favor, que seria até mais do que o resto desses itens. Por quê? Pelo que eu percebi, pelo avanço da tecnologia, todos esses itens podem ser corrigidos. Seja caro ou não, mas eu consigo colocar mais calcário, potássio, então eu consigo, todos esses outros negócios, eu consigo corrigir, e a energia também consigo, mas vou mostrar como funciona. Então, para pedir a rede, né, primeiro a gente faz um projeto, onde vai falar qual a demanda, quais os tipos de carga para a concessionária, e a concessionária ela tem 30 dias para responder, podendo ser prorrogado. Essa carta, ela é muito maior, vai falar o que vai fazer, o que vai ter que trocar para até atender, se vai ter que só refazer aquela rede verdinha, se vai ter que fazer a rede verdinha e azul, se vai ter que fazer a verde e azul até chegar na vermelha. Esse caso aqui é um exemplo médio, tá? Onde um cliente ele pediu uma demanda aí de um transformador de 300 kVA, a concessionária respondeu em uns 45 dias, onde o custo total da obra para ele receber esses 300 kVA é de 456 mil, tá? Aqui eu não vou entrar muito no mérito, mas tudo é normatizado, existe uma
norma de como calcula, como chega nesses números, tanto no número final quanto da contrapartida da concessionária e do cliente. Mas eles levam em consideração a demanda, o quanto que vai gastar, a região que vai atender, e esse é um dos aspectos. Bom, e aqui a concessionária, então, nesses cálculos normatizados, falou para esse cliente específico que ela vai entrar com, vamos falar, metade do investimento, e o cliente vai entrar com outra metade desse investimento. Já tem casos, né, isso aqui não é fixo, tem casos, eu já vi de 50 milhões uma carta, então assim, totalmente impeditivo, né? E aqui também observar, né, muito bem observado, os prazos, tá? Aqui nesse caso a concessionária pediu 240 dias após o pagamento da contrapartida do cliente. Então, podendo ser prorrogado, que aqui nas letras miúdas depois eles falam que caso haja algum imprevisto, eles podem prorrogar isso por mais 120, 400 e 240 dias. Então, note, quem está pensando em fazer irrigação, eu recomendaria já começar a pensar hoje, para talvez no final do ano que vem tá com esse negócio rodando, tá? Se der certo antes, ótimo, beleza, mas para não frustrar nenhuma expectativas, né, pensa em algo em torno de 1 ano e meio para frente. Lembrando, pessoal, que, né, o que a gente falou ali atrás é o que a concessionária fala de melhoria de rede, aqueles pontos verde, azul, que ela vai melhorar, consertar para te atender naquela carga. Mas não significa que esses são os custos totais. Chega ali na sua propriedade, você tem que fazer o posto de transformação ou rebaixamento, que a gente chama de transformador ou subestação, né? O subestação é o termo mais correto, porque o transformador seria só a peça do transformador. A subestação envolve toda aquela proteção, para-raio, cabos e tudo mais. Eu trouxe um dado aqui de um valor referência, né? Só que aqui esse valor de 1 milhão está uma subestação e um grupo gerador, mas separando em miúdos aqui, o gerador custaria metade e a subestação metade. Então nota que esse cliente aí aqui gastaria mais 500 mil de parte de transformação dele. Depois de tudo isso, né, melhorei a rede, fiz a subestação, concessionária ligou, a concessionária depois dos 200 e tantos dias, podendo prorrogar, você também tem o prazo de construir a subestação, ela tem o prazo lá mais de um mês, na verdade um pouco menos, para ligar essa subestação, onde ela pode achar algum erro ali, né, esse relé esse disjuntor, esse relé já está obsoleto, troca, então podendo aí considerar mais 30 a 60 dias para essa conexão. Bom, mas feita a conexão, aí tem as tarifas de energia, né? O consumidor irrigante, aqui não vou entrar em cada uma, mas o ponta, fora ponta, é o que todo mundo conhece, a demanda, mas lembrar também que o consumidor irrigante, ele tem uma tarifa diferenciada no horário de madrugada, que é o horário reservado, diferente de consumidor residencial e outros consumidores, aí vamos falar assim, convencionais, que ele é muito barato, né? Então aí a 9 centavos aqui já é um preço atualizado de 2022. Mesmo assim, esse cliente ainda paga 99 mil reais de conta. Bom, lembrando, tá, isso aqui também muita gente esquece, que eu não lembro exatamente o ano que entrou, 2012, 13, 15, mas o produtor rural, o cliente rural, ele paga uma tarifa mais barata de energia que os consumidores convencionais, né? E esses subsídios, eles vão acabar em 2023. Nota, aqui a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma é a questão da irrigação dos 9 centavos, não, isso é uma outra lei,
né? Mas dessas tarifas aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, 45 centavos, ali 45 centavos fora ponta, que hoje, num consumidor convencional, ele pagaria 50 e poucos centavos. Então, tem isso, tem que considerar isso aqui no seu CAPEX lá, né? Na hora de montar o seu CAPEX da operação da irrigação, pivô, compra de materiais e compra da parte elétrica, que em 2023 vai acabar. Às vezes alguém pode entrar com algum recurso, já tem alguns projetos para postergar esses subsídios, mas a princípio, então, em 2023 acaba. O que isso reflete? Nessa conta em específico, ele ganhou R$26 mil de subsídios, porque ele é consumidor rural, tá? Então, imagina que em 2024, fora os aumentos de energia, ele teria mais esses R$26 mil para pagar. Uma das soluções, então, para quem tem uma conta alta de energia, é o sistema de energia solar chamado on-grid, que é o que está todo mundo falando no mercado, aquele que abate a conta de energia, você já tem a rede, né, uma rede confiável, e abate. Aqui é um exemplo aqui de uma obra nossa em Porto Nacional, o cliente de armazém pagava 25 mil, agora paga 3 mil, né? Porque ele ainda paga a demanda, lembrando que grandes consumidores não abatem demanda. E a opção 2 seria outros tipos de soluções, né? Então, diesel, solar, sem baterias, com baterias, mas off-grid. Aqui eu trouxe um artigo, tirei de um artigo, onde ele mostra aqui o break-even, quando ele comparou bombas a diesel com bomba solar. Então, nesse artigo ele fala que em 2 anos, pelo custo do diesel, pela manutenção dessas bombas a diesel, ele já se paga esse investimento. Esse é um outro case nosso, que é um caso de off-grid, que seria sem depender da rede de energia. Esse também é sem banco de baterias, tá? É um caso aqui do seu Moacir, de 2 irmãos do Buriti, sítio modelo. Ele irriga ali por gotejamento mais de 50 hectares de banana, laranja e abóbora. Funciona muito bem. Aqui eu coloquei a economia aproximada por mês, que ele está economizando. Aqui é um caso onde tem locais onde ele até tem rede. Então, Luiz Fernando, mas por que off-grid sem bateria se tem locais onde ele tem rede? Porque lá ele é atendido por uma cooperativa e também porque lá ele também evita, quando acaba a rede de energia, ele não depende disso. Quais que são as características desse sistema solar sem baterias, né? Ele é exclusivo de funcionamento diurno. Então, eu começo o dia bombeando água com uma vazão aí menor, chego lá pelas 10 horas da manhã, vazão máxima, e 2, 3 horas da tarde já tem uma vazão reduzida. Aqui no caso do seu Moacir, onde ele tem bomba e tem rede também, ele faz um sistema híbrido quando precisa, né, na época de muita seca, onde ele utiliza o melhor dos dois. Ele pega o solar no período diurno e o noturno, que é aquela tarifa baratíssima, ele liga na rede. Então é o melhor dos mundos, né? Aqui é um outro case nosso, que é na Fazenda Santa Teresa e Escola Jatobazinho, Corumbá, onde não tem rede de energia, né? Para quem conhece o Pantanal lá, se você entra dentro do Pantanal, impossível levar rede de energia. E eles tocavam no diesel também, esses 2 locais, e pode ver que são locais grandes, né? Aqui a gente instalou já com baterias. Por que com baterias? Porque aqui são cargas onde ele não pode ter essa variação, né? O sem baterias, ele funciona muito bem para bombas, motores, onde a variação não há tanto problema. Agora eu não posso ligar um computador, né, uma geladeira, um freezer, num sistema onde tem oscilação a todo momento, que isso vai queimar. Então aqui ele precisou ser um sistema com baterias de lítio,
mas ele economiza em torno de 480 litros de diesel por dia. Aí vocês imaginam o preço do diesel, tá? A questão de manutenção também, porque é um motor ligado 10, 12 horas por dia, e aqui é um local que de barco pequeno, de lancha pequena, demora 5 horas para chegar, mas na Fazenda Santa Teresa aqui, por exemplo, 5 horas subindo de Corumbá, subindo o Rio Paraguai, mais 1 hora até chegar aqui de caminhonete. E como leva o diesel de chalana, né, leva 1, 2 dias para chegar o diesel até lá. Então, esse é um sistema com baterias. A questão dele ainda, ele é muito limitado ao tipo de carga, a grandes cargas. Por exemplo, aí ele ainda não compensa pegar uma bomba de 150, 200 CV e alimentar nele. Fica um sistema totalmente inviável, né? Mas aí a grande característica é alimentar em sistemas isolados ou pequenos sistemas onde essa variação não pode ocorrer. Por exemplo, um outro local onde a gente instala muitos sistemas off-grid seria em balança de secador de grãos, né, onde quando acaba a energia, até ligar o gerador, até tudo mais, então pelo menos tem uma internet, dá para finalizar ali a pesagem, emissão de nota fiscal, um freezer de vacina, um sistema de comunicação. Então esse off-grid funciona excelente. E aqui um comparativo geral, então, dos tipos de sistema. Eu coloquei, né, até estava comentando com o pessoal, coloquei aqui uma observação muito grande, que os custos verdadeiros, eu até adaptei de várias fontes, os custos verdadeiros dependem muito de cada projeto específico. Por exemplo, a rede, eu coloquei só o valor da tarifa do quilowatt-hora hoje, mas não considerei aqui os custos de rede, o custo de implementação, o custo de demanda, que é aquela taxa mínima fixa, e a melhoria de rede. Mas comparei só o quilowatt-hora, que é a energia gerada, só a título de comparação para trazer para vocês. Então a gente vê que no ponta, que é aquele horário à noite, 3 e pouco, fora ponta 45, reservado 9 centavos. O diesel já vem para 2,50, o sistema com banco de baterias off-grid de lítio R$4, o solar sem baterias e sem rede 30 centavos e o on-grid 20 centavos por quilowatt-hora gerado. Lembrando que o on-grid também depende de rede, então se ele precisar melhorar a rede, construir subestação, ele também tem que pagar a demanda. Então por isso que os custos dependem muito de cada projeto. Antes que me perguntem já, né? Mas então, senhor Fernando, você acabou de mostrar um sistema no Pantanal que foi substituído um diesel por baterias. E aqui você, já logo no próximo slide, fala que a bateria é muito mais cara. Lá, eles têm uma característica de uma carga ser residencial, né? É um estilo lá, pelo tipo de aplicação residencial, escolar, onde a gente fala que a demanda, a ligação de todos os equipamentos, ela é muito baixa. Igual nas nossas casas, por exemplo, né? A gente tem lá 10, 20, 30 tomadas, 20 lâmpadas, 2 chuveiros, 3 ar-condicionados, mas a gente não deixa tudo isso ligado ao mesmo tempo. No caso da escola Jatobazinho, eles teriam que deixar ligado um gerador grande todo o tempo, para que qualquer hora que ligasse câmera fria, qualquer hora que ligasse qualquer carga, ele atendesse. Então esse gerador ficava gastando aí as 12 horas ligado. É claro que o gasto um pouquinho menor de quando ele está a todo vapor, mas ele ficava ligado às 12 horas. Então, quando a gente substitui pelo off-grid, então o sistema começa a compensar. Então, por isso, novamente, usem esses dados aí com muito cuidado, porque tem todas essas particularidades. Outra coisa, eu não posso considerar um sistema off-grid sem banco de baterias igualmente os outros. Então, por exemplo, eu pego um sistema
com rede de energia diesel, né, o on-grid, que é com rede também, não muda nada, ele é muito mais confiável, né, no sentido de segurança, de manter uma demanda fixa. Quando eu pego um sistema off sem baterias, ele vai trabalhar com a variação do sol período diurno. Então, esse é um dos desafios que a gente quer implementar aí, quer validar na irrigação. Bom, aí aqui, por fim, a Brasol está fechando algumas parcerias com o Instituto Inovagre, né? A nossa ideia, por tudo que foi falado no evento, o secretário, o superintendente Beretta mostrou a preocupação também do governo, que não vai atender, tá, a todas as demandas. A concessionária privada não tem interesse nenhum de gastar milhões para levar a rede até aqueles produtores. O governo, né, eles até, vamos falar assim, falam, mas é difícil também o governo entrar com uma contrapartida dentro de uma empresa privada, né? Como é que eu presto contas para falar que eu, governo, estou investindo na rede da Energisa, que é uma empresa privada? Então a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, ou vai acontecer pontualmente. A nossa ideia, então, é tornar científico coisas que a Brasol, ela já tem muitos projetos, mas é puramente empírico, né? Não entrou nesse campo científico, e pesquisar, né, por aqueles projetos que o professor Ricardo mostrou, com sistemas off-grid, sem e com baterias. As bombas maiores de 100 CV, 75 CV, no off sem baterias, trabalhando exclusivamente no período diurno. Aí o professor Tangerino vai calcular o nosso KC, nosso ETO, ETC lá, para ver se convém a evapotranspiração irrigando especialmente no período diurno, e um pequeno sistema off com baterias para o sistema de controle ali e avanço do pivô. É isso que é a nossa vontade agora, de validar esses sistemas, porque se a gente voltar lá no mapa do Beretta, junto com o mapa da rede de transmissão, aqui que eu mostrei para vocês, a gente atenderia uma gama aí, vamos falar lá do mapa do Beretta, a gente tem 10 milhões de hectares para atender dessa forma, só no estado de Mato Grosso do Sul. Quer falar alguma coisa sobre essa ideia nossa, professor Ricardo? Bom, então, aqui estão meus contatos, né? Meu nome é Luiz Fernando, sou formado em Engenharia Elétrica pelo IF de Goiás, fiz um mestrado pela Universidade Federal de Goiás, também sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, mas eu atuo muito pouco, e hoje sou sócio-diretor da Brasol e especialista em gestão de energia e atendimento de grandes clientes. E estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida sobre tipos de sistemas, custos e tudo que envolve energia. Obrigado. Bom, gente, então, Luiz Fernando, muito obrigado, né, pela parceria. O Luiz Fernando conversando sobre várias possibilidades, né, ele tem toda esse know-how, né, especialista nessa área, que para nós da agricultura irrigada é tão importante entender um pouco melhor de energia e das possibilidades, né. E quando ele propôs aí, a gente falou, bom, é possível nós estudarmos práticas de manejo diferentes, talvez intensificar a irrigação off-grid nos momentos de luz solar, né, então, e depois os sistemas pequenos de baterias, talvez para o sistema noturno, enfim, em áreas que você não tem rede de fato, uma realidade. Você até me perguntou se eu tenho ideia daquela distância das duas redes em azul. Ali a gente está falando de mais de 100 quilômetros de distância, né? Nosso estado ele tem muitos pontos, a gente fala pontos cegos, de mais de 100 quilômetros. Isso vale para a estação pluviométrica, até mais de 200 quilômetros de rio sem medição de vazão. Nós temos pontos de mais de 100 quilômetros com falha de energia, né? Está aqui o Lucas, que é produtor rural, aí, empresário também do ramo de produção elétrica no nosso estado.
né? Então sabe do que a gente está falando. E temos esses problemas, então, sem falar de outras coisas, sinal de celular, enfim, né? Mas tudo isso, então, gente, nós queríamos resumir aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte, Luiz Fernando, para ser elegante com o nosso colega Zago e com o professor Éder, que a gente não abriu para perguntas devido ao avançar da hora, vamos ser justos, então, eu vou fazer o seguinte: podemos ficar disponíveis aqui embaixo para o pessoal que quiser fazer pergunta para nós aqui após o evento, pode ser? Então, gente, quem tiver perguntas, dúvidas ou qualquer coisa, estaremos à disposição aqui, tudo bem? Para que a gente não... tem muita gente que vai viajar, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E agora, para encerrar o nosso evento, eu gostaria de convidar aqui no palco o presidente do Instituto Inovagre Centro-Oeste. Estou falando presidente do Instituto Inovagre, mas é o presidente do evento, é o chefe da Embrapa Cerrados, lá em Brasília, né? É o criador do Dia da Agricultura Irrigada que nós estamos comemorando hoje. Então, nosso muito obrigado, não só pela presença, Lineu, porque não teria como fazer um evento desse sem a sua presença aqui, mas por tudo que você representa para a agricultura irrigada brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Gabo. É um prazer, né, estar aqui. Eu acho que nesses momentos a gente revê os amigos, uma vantagem, acho que nas poucas de ficando velho, que você tem muitos amigos, né? E também passa a conhecer novas pessoas, interagir com o pessoal mais novo, estudantes, né? A próxima geração. Então isso que é importante. Eu fiquei impressionado ontem, o Instituto Inovagre deu uma cervejada lá de graça, não tinha nenhum estudante para tomar cerveja. Não sei por que vocês não foram. Então, Gabo, assim, dizer que foi um sucesso, de parabenizar. Eu acho que o primeiro evento já nasce grande, né, com a tendência de crescer, mas e agora é você consolidar o evento. A gente sabe que no próximo ano vai ser lá em Goiânia, né? Então, nós estamos aí com o Zé Alves, que vai tocar lá. Vou estar junto com você lá, Zé Alves, pode contar comigo. E lá vai ter cerveja de graça de novo para os estudantes. Eu acho que aqui é importante, não vou falar muito, né? Mas aqui, Gabo, eu acho que da próxima vez, hoje, quando o pessoal for tirar dúvida com você, eu sempre gosto, cada pedacinho desse aqui tem um pensar, né? Principalmente a logo. Depois eu gostaria, Gabo, que você falasse um pouco da logo, né? Eu vejo ali, vejo uma gota com redes se conectando, né? O verde lá, eu acho que é o centro aqui, onde a gente está, e depois as parcerias. Tudo tem uma lógica, né? O Dia da Agricultura Irrigada, quando nós pensamos, ali simboliza uma gota, e a ideia ali daquele bracinho é simbolizar um aspersor jogando água. Tinha umas gotas, mas nós achamos interessante então tirar as gotas. Então hoje é importante, gente. Hoje eu fiquei o dia todo na internet, dei uma meia dúzia de entrevistas aí para os canais. Então foi um sucesso o Dia da Agricultura Irrigada, que tem um PL, um projeto de lei, que vai oficializar. Eu espero, Zé Alves, que ano que vem já esteja oficializado. Esse ano já era para estar, mas no ano que vem vai estar oficializado o Dia da Agricultura Irrigada, que a gente possa comemorar, né? Então, o Gabo me passou a função de estar aqui, porque ele ficou com medo de chorar, despedindo, ele me deu a função de encerrar. Então, eu encerro dizendo aí que foi um sucesso o evento, que deixa a mensagem para os mais novos, né, que para produzir alimento com sustentabilidade vai precisar de irrigação, e que é necessário um meio ambiente saudável para a gente atingir esse aumento de produtividade, e para ter um ambiente saudável é necessário uma agricultura forte e sustentável. Isso vai estar na capa do meu próximo livro do ano que vem, que eu acho que eu vou lançar lá em Goiânia também, sobre o Cerrado esse livro. Eu agradeço aí, gente, e dou com muita tristeza também o evento como encerrado.